Fala, catedráticos e catedráticas, boa noite. Estamos aqui com mais um Achados na Rua e hoje eu vou lhes convidar para irmos ao supermercado. Estou querendo comprar um bolo de brigadeiro, tem uma semana já e eu não acho. E aí agora eu vou tentar procurar um supermercado novo aqui para ver se eu acho esse bolinho. Então eu vou convidar os senhores e as senhoritas para caminhar comigo nessa noite gelada aqui de São Paulo. Mas como todo papo de rua tem o seu tema, hoje a gente vai falar de um tema técnico. A gente está acompanhando aí que o trompete ali sapecou uma taxa no Brasil de comércio, e aí a galera está falando sobre Bolsonaro ser preso, sobre outras coisas que podem vir a acontecer, mas tem muita questão comercial ali que a gente precisa entender, até para entender essa real taxação americana ao Brasil. Mas vamos ver aqui o que a gente pode falar sobre isso. Mas antes, um carro estava aqui, quase me atropelou. Vamos falar o seguinte, galera. Com essas taxações, né, do Trump, ela tem muito a ver com as relações estreitas que o Brasil tem com a China. E não é de hoje, né? O Brasil tem um comércio muito amplo com a China e o governo Lula, ideologicamente, aumentou esse tipo de negociação. Mas de outros governos, na verdade o mundo inteiro, já está negociando mais com a China. E se continuar nessa toada, rapidamente a gente tem aí novos players, novos comércios que não os Estados Unidos. E aí, com certeza, os Estados Unidos está respondendo isso. O Brasil, como um dos líderes do BRICS, com certeza está sendo ali utilizado para avisar que os Estados Unidos não vai assistir isso de forma extremamente pacífica, né? Então, isso é importante ressaltar. Mas tem um ponto que é bem interessante para entender um pouco como funciona o comércio, como funciona a estrutura. Imagine uma ferrovia que cruza o Brasil inteirinho e chega até o Oceano Pacífico. Isso mesmo, uma ferrovia direta ali que sai do Sudeste, do Nordeste brasileiro e vai até o Oceano Pacífico. É basicamente disso que a gente está falando. Esse é um plano que Brasil e China começaram a tirar do papel. E se der certo, isso pode mudar muita coisa, principalmente as relações Brasil e China ou as relações Brasil América do Sul e Ásia. O nome desse projeto, e vocês podem buscar na internet, chama-se Projeto e Ferrovia Bioceânica, o nome do projeto. A ideia é ligar Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso, não sei se vocês conhecem essa cidade, e que é um dos maiores polos de agronegócio do Brasil, até o porto de Chancay, no Peru. Nem sabia que existia essa cidade com esse nome. Com isso, né, o Brasil teria aí uma nova rota para explorar a Ásia, sem depender do Canal do Panamá e de navios que dão a volta no continente. Então hoje vocês entendem a longura que é chegar na Ásia, que é chegar na China para o Brasil. Ou você exporta via navio, que eles podem fazer toda aquela baldeação via Europa, Oriente Médio, África até chegar lá, ou você dá a volta no continente, passa por todo o Oceano Pacífico para chegar do outro lado. Então isso é muito caro mesmo. Então isso seria uma forma de baratear, moto barulhenta, baratear essa rota. Então vamos lá, cara. Qual que é a ideia aqui? A ferrovia, ela passaria por Rondônia. Porra, tá difícil atravessar aqui. E sem dizer que eu não sei onde é esse supermercado. Então, vamos descobrir junto aqui. Agora deu para atravessar. Então, essa ferrovia, ela vai passar ali por Rondônia, pelo Acre, cruzaria a Cordilheira dos Andes e chegaria até o Pacífico, né? Lá no fim da linha está o porto que dá acesso direto ao mercado asiático.
E como abrir, como abrir uma porta, né, para vender mais rápido e mais barato. Imagine o Brasil conseguindo vender mais rápido, conseguindo vender mais barato para a Ásia, para a China, para novos mercados, coisa que incrivelmente hoje em 2025 não é possível, porque a gente está do lado de cá do continente. O porto de Xangai ele está sendo reformado pela COSCO Shipping, que é uma gigante estatal chinesa, então você vê tudo se encaixando ali. Eles querem transformar o local num centro logístico internacional e conectar sem intermediários mercadorias brasileiras com produtos chineses. Então, na verdade, uma via de mão dupla também, né, galera? A gente vai conseguir vender, escoar as coisas mais baratas para a China, mas também a gente consegue comprar mais barato para a China não, para a Ásia inteira e até da América do Sul. A gente pode fazer ali uma conexão. Tudo isso, na verdade, faz parte de uma nova rota da seda, que é um projeto global da China para conectar com vários países. Vocês já escutaram aí falando, a China está investindo em infraestrutura em outros países justamente para esse projeto, que é a nova rota da seda. Então, com essa ferrovia, a China ganha alimentos e minérios e tudo que ela pode comprar aqui da América do Sul de forma mais barata. E o Brasil ganha com a chance de reduzir custos para exportar. Lembra, o Brasil é exportador, né? Então, aí eu falei aqui, podemos comprar também, mas o Brasil é um país exportador. E sendo um país exportador, esse vai ser o nosso grande benefício. Alguns estudos... Eita... Ninguém respeita a Constituição e nem o sinal de trânsito, né? Os estudos mostraram aí que a viagem até a Ásia pode ficar até 10 mil quilômetros mais curta. O tempo de transporte pode cair em até 2 semanas. Isso significa economia para o agronegócio, mineração e outros setores que dependem dessa exportação, né? Bom, aqui eu falei muito empolgado, porque isso é bom, a gente ampliar nosso negócio, não é deixar os Estados Unidos, não é fazer, mas a gente precisa ampliar realmente as negociações no mundo. O mundo precisa negociar mais, porque a gente sabe que a troca, que o comércio é o que traz a riqueza para os países e para as nações. Mas nem tudo são flores, né? Aí, para quem gosta, ambientalistas estão alertando que o impacto na área amazônica pode ser bem prejudicial para a natureza. Então a galera está falando em cortar uma ferrovia no meio, praticamente ali no meio da floresta amazônica, para chegar até os Andes, né? E também em regiões sensíveis dos Andes. A galera está falando realmente de furar os Andes para chegar essa ferrovia do outro lado. A gente tem que lembrar o seguinte, galera: ferrovia anda basicamente em linha reta. O trem, metrô, quando ele tem alguma inclinação, isso encarece muito a energia e tudo para construir o trem. Então, a tendência de qualquer trem é andar em linha reta. Por isso que a gente está falando realmente de rasgar a Amazônia e furar um buraco ali como é que chama? Nos Andes. Então, além disso, a obra pode afetar comunidades indígenas inteiras no caminho. Então, em questão ambiental, isso é foda. Ainda bem que isso está sendo feito no governo Lula. Se fosse no governo do Biruliro lá, meu irmão, essa obra não sairia nem fudendo. Não que ela esteja saindo agora, né? Bom, por enquanto, esse projeto está na fase de estudos. Brasil e China assinaram um acordo, que é um acordo para avaliar se a ferrovia é viável de verdade. Ainda não existe orçamento, então ainda não tem um orçamento definido para isso, nem traçado final, nem prazo para começar a obra, então não existe nada. Mas isso mostra que tem uma intenção, existe uma intenção ali de se fazer isso. E isso é uma das coisas que preocupa muito os Estados Unidos, né? Em termos de estreitamento
de relações entre outros países, a dependência dos outros países que eles têm dos Estados Unidos pode acabar se esse tipo de coisa acontecer. Poxa, aqui dentro tem um supermercado do Carrefour, mas ele é ruim. Eu estou atrás do supermercado Pão de Açúcar. Vamos ver se tem mais aqui pra frente. Se não tiver, a gente volta e entra aqui. Bom, se isso for adiante, se esse negócio funcionar, essa ferrovia pode transformar realmente o jeito que o Brasil se conecta com o mundo, né? É uma aposta muito grande, é uma aposta gigante mesmo, com promessa de lucro bilionário para todo mundo que for fazer isso, para o Brasil, para a China, para a América do Sul em geral. Mas tirar isso do papel vai exigir muito mais do que boas intenções, né? Quem não lembra aqui teve uma minissérie da Globo que fala sobre a ferrovia Madeira-Mamoré, que era justamente uma tentativa. Porra, tem um supermercado aqui, ó. Vamos atravessar aqui. É esse mesmo, rapaz, é esse supermercado que eu estava procurando. Que era uma tentativa, se não me engano, do governo americano de fazer um projeto bem idêntico a esse projeto chinês. Mas isso há muito tempo atrás. E qual é o problema? O problema é que ele tentou ser feito no Brasil, né, cara? E o Brasil não é um país para amadores. O Brasil é um país que cobra geral quando... Eita, acho que é aqui. Que cobra geral. O Brasil é um país que ele não planeja as coisas. As pessoas não conseguem planejar muito no Brasil, e essa falta de planejamento... Opa, é aqui, ó. Que deveria ter um bolo. Essa falta de planejamento, ela faz com que a gente realmente não consiga grandes projetos. Então esse é um problema crônico do Brasil. Eita, não tem o bolo. Não tem, eu vou ver no do lado aqui. Quer ver? Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Então acaba que o Brasil é um país que não planeja as coisas, então é muito complicado. Isso é um projeto muito grande. Talvez os chineses não saibam a nossa capacidade de não conseguir fazer as coisas, por isso que tem essas intenções, né? O que eu acho é o seguinte, é muito difícil essa ferrovia sair, muito pela incompetência realmente brasileira de fazer as coisas, de levantar coisas relevantes e fazer coisas a longo prazo certinho e principalmente dentro do orçamento. Se sair, eu acho uma boa, por mais que a gente precisa descolar um pouco a economia dessa dependência dos Estados Unidos, mas isso não é uma coisa saúde, não é uma coisa que vai ser feita com bravata da noite para o dia. É uma coisa que deve ser feita por décadas, um trabalho, porque os Estados Unidos foi muito parceiro brasileiro, mas ao mesmo tempo a gente precisa ampliar o mercado para a coisa funcionar. Realmente não tem, galera, realmente não tem o bolo que eu quero. Então, não sei se isso vai acontecer, ainda mais com esse entreveio aí entre Estados Unidos e Brasil. Acho que vai travar muito o mercado brasileiro e isso vai entrar por água abaixo. Mas é uma das coisas que estão na mesa e o Brasil vai ter que discutir. É um projeto legal, é um projeto que, lembrando, já foi tentado pelos Estados Unidos há muito tempo atrás, então pesquisem aí sobre ferrovia Madeira-Mamoré. Naquela época era uma ferrovia para escoar não só produtos agrícolas, mas para escoar borracha, que era uma coisa muito forte na época, mas que na época não deu certo por causa da desorganização brasileira, por causa da falta de conhecimento sobre a região. Muita gente morria de febre amarela, aquela confusão toda, então as pessoas foram abandonando, achando que a ferrovia era amaldiçoada. Depois outras pessoas foram assumindo, aí o governo brasileiro tomou conta, né, nacionalizou a obra e aí ninguém terminou a obra. Até hoje tem lá aquele esqueleto, aquele fantasma que é a ideia da ferrovia Madeira-Mamoré. Não é uma ideia nova, mas é uma ideia que não aconteceu. Então vamos torcer aí para que isso aconteça, mas para que isso aconteça para o Brasil ser um país aí economicamente maior, com mais independência, com uma soberania real e não com uma soberania só de bravatas. Então é isso, hoje foi bem curtinho, mas foi um papo legal. Valeu, meu rei, até mais!